Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira, dia 6 de julho. Discutida há cerca de 30 anos no Congresso e tratada até pouco tempo como um desafio insuperável, a reforma tributária tem unido esforços do governo do presidente Lula, do presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira e de governadores e líderes, inclusive de partidos independentes e de parte da oposição. Ainda não há consenso sobre todos os pontos e temas, como a gestão dos novos impostos e a compensação de perdas dos estados, ainda geravam disputas até a tarde desta quinta-feira. Além disso, parte da bancada do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, tentava adiar a votação para o segundo semestre. Em cerimônia de relançamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, o presidente Lula falou que os ministros precisam parar de reclamar e trabalhar para impulsionar o desenvolvimento. Depois de 7 anos paralisado, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial retoma suas atividades. O objetivo é a discussão e o aprimoramento das políticas industriais do país. Eu não voltei a governar esse país para fazer o mesmo que eu já fiz. A gente voltou para tentar fazer as coisas diferentes e fazer a revolução industrial nesse país, para a gente ser competitivo de verdade. A hora é agora. A gente vai ter que investir na indústria de gás. É preciso parar com essa discussão de que o país não pode ter gás. O país pode ter gás. O país pode ter o que ele quiser, é só ele querer. O Brasil precisa do Estado e precisa do setor privado. E muito mais, a gente precisa de formar profissionais mais qualificados se a gente quiser verdadeiramente voltar a ser um país industrializado. Então, Aloysio, você vai parar de reclamar porque nós vamos colocar dinheiro no BNDES. Nós vamos ter que colocar dinheiro no BNDES. Nós vamos ter que colocar dinheiro no Banco do Brasil. E esse dinheiro tem que circular. A fila para a emissão do visto norte-americano de turismo e negócio B1-B2 caiu pela metade em São Paulo. Em outras capitais brasileiras, o tempo de espera também vem caindo. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações. No último mês de abril, o tempo de espera aqui em São Paulo estava em cerca de 570 dias, bem mais do que um ano. Mas agora, segundo o consulado, esse número caiu para aproximadamente 250 dias. Essa redução no prazo acontece porque desde o ano passado a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil passou a contratar mais oficiais consulares para ampliar a capacidade de atendimento. E claro, isso surtiu efeito também em outras capitais. O tempo de espera para fazer a entrevista para a emissão do visto no Rio de Janeiro está em 126 dias. Em Brasília, 154. Porto Alegre, 273. E no Recife, 296 dias. A capital aí com maior tempo de espera. A expectativa das equipes consulares é processar mais de 1.200.000 vistos neste ano, o que representa a maior demanda de todos os tempos. A gente lembra aqui que no mês passado houve um reajuste no preço da emissão do visto americano B1-B2, que passou de 160 para 185 dólares. E claro, assim como essa modalidade, as outras modalidades de visto americano também foram reajustadas. E falando agora sobre o conflito no leste europeu, um ataque com mísseis matou 4 pessoas em um edifício residencial a oeste da Ucrânia, no maior bombardeio contra uma infraestrutura civil da localidade desde o início da guerra. Outras 9 pessoas ficaram feridas. Se não fosse pelos socorristas, não teríamos deixado o apartamento. Eles quebraram a porta e conseguimos sair. Fiquei sem apartamento, sem nada. Não consigo falar mais, não tenho mais nada. Estávamos em casa à noite e acordei com a primeira explosão, mas não tivemos tempo para sair do apartamento. Houve uma segunda explosão, o teto começou a cair. Minha mãe foi atingida e eu pulei.
Fiquei coberta de destroços. Tentei alcançar minha mãe, mas não consegui. Cheguei na janela e comecei a gritar. Me alcançaram e me levaram para o hospital. O prefeito de Lviv indicou que mais de 50 apartamentos foram destruídos e um dormitório da Universidade Politécnica da cidade foi atingido. Não foi possível determinar quantos mísseis foram lançados contra a cidade. E a polícia russa encontrou perucas, armas e dinheiro em sede do chefe do grupo paramilitar Wagner, que ainda está na Rússia, segundo o presidente da Bielorrússia, país para o qual ele deve se mudar, conforme acordado com o Kremlin após sua rebelião fracassada em 23 de junho. A mídia estatal russa publicou um vídeo de uma suposta batida policial no escritório e residência de Yevgeny Prigozhin, em São Petersburgo, intensificando essa aparente campanha de propaganda contra o chefe mercenário do grupo Wagner. A operação policial apreendeu um estoque de ouro, dinheiro e perucas, junto com armas e vários passaportes, aparentemente pertencentes a Prigozhin sob diferentes pseudônimos. Especialistas e defensores dos direitos humanos dizem que as autoridades russas têm um padrão de fabricar processos criminais contra os adversários políticos do Kremlin. E na Inglaterra, uma menina morreu e várias crianças ficaram feridas hoje, depois que um carro invadiu uma escola primária no sudoeste de Londres. Autoridades descartaram terrorismo, mas investigam as possíveis causas do acidente. As autoridades informaram que algumas vítimas estão em estado crítico, mas a polícia ainda não confirmou a gravidade dos ferimentos. Os policiais permanecem no local junto com os paramédicos do Serviço de Ambulâncias Terrestre e Aérea de Londres e aguardam mais atualizações sobre as condições de saúde das vítimas. Uma mulher de 40 anos foi presa no local, suspeita de causar morte por direção perigosa. A polícia foi chamada por volta das 10 horas da manhã na escola primária em Camp Road, particular voltada para meninas de 4 a 11 anos. Esse trabalhador viu a movimentação do serviço de emergência quando fazia uma entrega perto do local do acidente. Autoridades como o ministro da Saúde, Steve Barclay, e o prefeito de Londres lamentaram o acidente. E o clima do planeta vem ganhando espaço no noticiário de todo o mundo nos últimos dias. Hoje foi a vez do Observatório Europeu Copérnicos fazer um novo e impactante anúncio. O mundo registrou o mês de junho mais quente da história em 2023. A temperatura média planetária do mês foi de 16,51 graus Celsius e superou o recorde anterior, que era de junho de 2019. De acordo com dados divulgados pela Agência Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, na véspera a temperatura tinha ficado em 17,01 graus Celsius. Com base nos dados coletados desde 1979 pela agência, as temperaturas dos 2 dias quebraram o recorde anterior de 16,92 graus Celsius, estabelecido em 24 de julho de 2022. O Observatório da Terra da União Europeia, Copérnicos, confirmou em um comunicado que segunda-feira foi o dia mais quente de seus registros desde 1940. Devido ao verão boreal, a temperatura média global costuma subir até o final de julho e início de agosto. Em junho, as temperaturas médias globais foram as mais altas registradas pelo Copérnicos. As temperaturas podem subir ainda mais e atingir novos máximos, devido ao fenômeno El Niño no Oceano Pacífico. E olha só, a nova rede social da Meta, Threads, já estreou com mais de 30 milhões de usuários aderindo à plataforma em apenas 7 horas. O anúncio foi feito hoje pelo CEO do grupo, Mark Zuckerberg. A plataforma é rival do Twitter. O aplicativo, que entrou em operação na quarta-feira às 8 da noite no horário de Brasília em 100 países e que funciona no momento sem anúncios publicitários, é a maior ameaça até o momento para o Twitter. O microblog enfrenta problemas, muitos deles depois que foi comprado pelo bilionário Elon Musk. Zuckerberg deixou claro que o objetivo é que a plataforma alcance 1 bilhão de pessoas e fez uma provocação, dizendo que o Twitter teve a oportunidade de fazer isso, mas não conseguiu. Na App Store, o Threads aparece descrito como o aplicativo de rede social baseado em texto do Instagram. Normalmente muito ativo no Twitter, Musk não reagiu ao lançamento do concorrente.
E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. Eu volto no Jornal das 18h30 ao lado de Juliana Dariva. Até lá.